Nova vitória de virada do Atlético, desta vez 2-1 em cima do Flamengo. Qual era a ideia do técnico Paulo Turra para o jogo? O que funcionou no Furacão diante da equipe flamenguista e o que precisa ser melhorado para a sequência da temporada? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando com um agradecimento. Enfim, chegamos a 8.000 inscritos, já passamos aí da marca. Como essa era a meta prometida para vocês, alcançando 8.000 inscritos, sorteio de camisa do Atlético, do Curitiba ou do Paraná Clube. Então marque aí na sua agenda, encontro marcado para esta segunda-feira, 8 horas da noite, live aqui no De Olho no Jogo, para repercutir a rodada desse final de semana e também no final fazer um sorteio de uma camisa do Atlético, do Coxa ou do Paraná Clube. Para participar, basta estar inscrito aqui no canal e mandar ali algum tipo de participação durante a live que irá acontecer nesta segunda-feira, 8 horas da noite. Se você ainda não é inscrito, não fique fora dessa. Se inscreva já aqui no canal, ajude o De Olho no Jogo a seguir em crescimento, entregando conteúdos relacionados aos times aqui de Curitiba cada vez para mais e mais pessoas. Conto com a sua colaboração e também com a sua participação na live desta segunda-feira para fazermos o sorteio de uma camisa do Atlético, do Coxa ou então do Tricolor. Pois bem, para falar de Atlético e Flamengo, acredito que o primeiro ponto seja a gente voltar para a escalação. A escalação que vem sendo tão debatida aí no Atlético, né, nos últimos tempos, porque na quinta-feira, diante do Libertad, Paulo Turra colocou o meio-campo com Fernandinho, Alex Santana, Davi Terans, Vitor Bueno, na frente Pablo e Vitor Roque. Ele fez uma transformação, de novo, mexeu bastante ali no setor. Sistema defensivo, o mesmo, né, com Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho, mas no meio de campo, Fernandinho, Eric, Christian, Rômulo, Vitor Roque e o Davi Terans. Como que foi essa distribuição? Eu fiz aqui, passei aqui para vocês essa listagem, né, esses nomes, mas no formato como foi contra o Atlético Mineiro. Contra o Flamengo foi outro posicionamento, outra distribuição da equipe atleticana. Era Fernandinho e Eric formando ali a dupla de volantes, o Rômulo aberto pelo lado direito, o Christian aberto pelo lado esquerdo, e aí centralizados Davi Terans e o Vitor Roque. E aí, quais pontos que me chamaram a atenção? O primeiro deles, por que ele colocou o Rômulo na direita e o Christian na esquerda, com o Terans próximo ali ao Vitor Roque? Terans e Vitor Roque, a ideia dele, primeiro que o Terans não dá tanto combate assim aberto pelo lado do campo e teve um rendimento bom contra o Libertad por dentro. Então ele manteve o Davi Terans, o uruguaio, por dentro ali na região central do gramado, e ele e o Vitor Roque marcavam ali a saída de bola do Flamengo, que faz a saída de bola como os três defensores, mais o goleiro Santos, e aí um volante à frente. O Flamengo não estava, né, com três zagueiros de origem, mas o Thiago Maia fazia essa saída de bola. Então era Fabrício Bruno pela direita, Thiago Maia pela central e o Léo Pereira pela esquerda. Vitor Roque e Davi Terans marcavam esses três jogadores do Flamengo para dificultar a saída de bola do Flamengo. Por que Rômulo pela direita, Christian pela esquerda? No lado esquerdo do Flamengo estão ali Ayrton Lucas e Everton Cebolinha, que são os jogadores de maior velocidade, de muita explosão e com bastante qualidade técnica. Ayrton Lucas, um dos grandes nomes do Flamengo em 2023, e o Cebolinha, embora ainda não tenha acontecido, não tenha explodido daquela forma no Flamengo, ninguém questiona, né, a qualidade técnica dele. Já foi um jogador de seleção brasileira, vendido para o Benfica em Portugal. Então o Rômulo por ali seguraria um pouco esse apoio do Ayrton Lucas e ajudaria o Kelvin na marcação, tanto é que na marcação do Cebolinha. Tanto é que em muitos momentos no primeiro tempo o Rômulo fechava uma linha de 5. Ficava o Bento no gol, Rômulo pela direita, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho. O Atlético fazia ali a de 5 dentro de casa, como o Rômulo sendo esse jogador. Quando o Atlético tinha a bola, Rômulo subia para o apoio. E o Christian no lado esquerdo segurava ali as investidas do Wesley, que é um lateral direito que apoia bastante, e também dava uma força ali para o Pedrinho nos duelos contra o Everton Ribeiro. Os duelos mais físicos era o Christian que ia diante do Everton Ribeiro quando o Wesley fazia essa ultrapassagem para ir para o enfrentamento como o Pedrinho. Só que
essa estratégia, essa intenção, especialmente do lado direito, como o Rômulo, para auxiliar ali o Kelvin, não funcionou. O Atlético não conseguiu começar bem a partida. Inclusive, foi por ali em que o Flamengo conseguiu criar algumas boas oportunidades, entre elas o lance do pênalti. O Everton Cebolinha já tinha feito fila no sistema defensivo atleticano um pouco antes, o Thiago Heleno conseguiu fazer o corte. Na segunda vez em que o Cebolinha recebeu, passou como quis ali pelo sistema defensivo atleticano, até que foi derrubado pelo Fernandinho. E a origem desse ataque flamenguista é uma bola perdida pelo Rômulo na intermediária defensiva do Atlético. Então, essa ideia na prática para reforçar a marcação não funcionou muito bem, porque era por ali que o Flamengo conseguia criar algumas oportunidades. Ayrton Lucas arriscou de fora da área, levou perigo. Cebolinha fez essa jogada que eu citei, em que enfileirou jogadores do Atlético, o Thiago Heleno conseguiu interceptar, e o lance do pênalti também ali pelo lado esquerdo do sistema ofensivo flamenguista. Então não estava funcionando muito bem essa ideia. E até os 25 minutos do primeiro tempo, esse era o desenho do jogo. Era uma partida razoavelmente equilibrada, mas o Flamengo sendo a equipe perigosa. O Flamengo conseguindo levar perigo ali contra a meta do Bento, mesmo que sem finalizar tanto assim. Pedro Henrique e Thiago Heleno estavam protegendo bem ali a área rubro-negra, mas o Flamengo encontrava ali pelo lado esquerdo ofensivo, com o Cebolinha especialmente, boas oportunidades, boas jogadas por ali. O jogo começa a mudar o desenho quando o Atlético adianta a sua marcação, o Rômulo para de fazer essa linha de 5, fica ali mais num 4-4-2 do que num 5-3-2, o Atlético passa a ter mais peças no sistema ofensivo, Fernandinho e Eric vão se revezando ali no apoio, e aí Terans e Vitor Roque começam a aparecer mais, começam a entrar mais no jogo. Foi Davi Terans quem colocou o goleiro Santos para trabalhar pela primeira vez, pouco antes já havia tentado uma finalização que foi por cima do gol sem muito perigo, mas aos 25 minutos Terans arriscou uma finalização, Santos ali fez a primeira defesa dele no jogo. E logo depois disso, aos 28 minutos, jogada pela direita do Fernandinho, avança, faz o cruzamento, o sistema defensivo do Flamengo para, o Santos achou que o Vitor Roque não ia, o sistema defensivo do Flamengo para, o Santos achou que o Vitor Roque não ia alcançar a bola, mas o menino tem muita estrela, tem muita personalidade, teve elasticidade nesse lance, não só chegou na bola, como conseguiu direcioná-la, mandou ela para o fundo da rede, 1-1 na Arena da Baixada, torcida do Flamengo na bronca ali com o Santos, também achei que falhou, tentou antecipar o movimento, pagou para ver, pagou caríssimo por isso. 1-1 na Arena da Baixada. Depois disso, o Atlético começa a ter o domínio das ações da primeira etapa. Então foi um primeiro tempo bastante equilibrado na Arena. Flamengo ligeiramente melhor até os 25 minutos, Atlético ligeiramente superior dos 25 aos 48 minutos. Dois recortes diferentes no primeiro tempo da partida. No segundo tempo, eu estava comentando o jogo na Transamérica e havia feito o apontamento, essa situação do Rômulo não está funcionando. Eu já voltaria no intervalo com o Thiago Andrade na vaga do Rômulo, só que faria mais do que essa alteração. Faria o seguinte ajuste: coloca o Thiago Andrade no lado esquerdo e o Christian no lado direito. Por que isso? O Christian tem capacidade para conter o avanço do Ayrton Lucas e vai ajudar o Kelvin mais do que o Rômulo vinha ajudando nessa marcação contra o Everton Cebolinha. E o Thiago Andrade pelo lado esquerdo, ele vai ter espaço para atacar o espaço deixado pelo Wesley e vai forçar também erros do Wesley. O Wesley é um lateral bastante promissor, muito ofensivo, mas tem buracos no seu jogo. O Atlético precisa forçar o erro dele para levar perigo contra a meta do Flamengo. O Thiago Andrade, na minha visão, teria capacidade para acionar Vitor Roque e Davi Terans mais vezes ali durante a partida. A alteração foi feita exatamente como eu havia sugerido, só que ele não inverteu os posicionamentos. O Thiago Andrade seguiu no lado direito e o Christian seguiu no lado esquerdo do ataque do Atlético. Só que o segundo tempo do Atlético até os 30 minutos foi ruim. Não vou negar aqui para vocês, não é porque venceu que eu vou falar que foi tudo lindo, maravilhoso. O segundo tempo estava uma pressão muito grande do Flamengo, especialmente dos 15 aos 30 minutos, quando o goleiro Bento precisou fazer 3 importantes defesas e outras 2 finalizações que o Flamengo tentou passaram próximas ali, levaram perigo contra a meta do goleiro atleticano. O Flamengo colocou a Arrascaeta na vaga do Everton Ribeiro, passou o Matheus França para o lado direito do ataque, o Arrascaeta por dentro, próximo ali ao Gabigol, Cebolinha
na esquerda. O Flamengo continuou levando muito perigo ali no lado esquerdo, nos duelos do Cebolinha e do Ayrton Lucas contra o Kelvin. O Thiago Andrade, nesse quesito, não conseguiu segurar muito ali os avanços do Flamengo e o Atlético não conseguia contra-atacar. Tanto é que a primeira jogada ofensiva do Atlético é o lance do gol anulado, primeira jogada ofensiva efetiva, tá? Tiveram aqui lances em que o Fernandinho chutou, a bola explodiu no zagueiro, mas chance efetiva, assim, que realmente ou exigiu algo do sistema defensivo do Flamengo ou do goleiro Santos, foi o lance do gol anulado, só que isso serviu para despertar o time atleticano, que então estava um pouco até intimidado ali, muito fechado na Arena da Baixada, deu coragem para o Atlético se arriscar mais, deixou o Flamengo na popa, os caras estão vivos, não vai ficar aqui um monólogo não. E logo depois disso, o Vitor Roque já serviu o Thiago Andrade, que chutou por cima do gol, e aí vem o lance do gol da virada. E aí, para mim, o simbolismo dessa virada atleticana da jogada é a questão do Kelvin, que tanto sofreu para marcar o Cebolinha e o Ayrton Lucas. Na primeira vez em que o Kelvin fez a ultrapassagem, foi até a linha de fundo, cruzou para trás, saiu o gol marcado pelo Eric, garantindo ali a virada atleticana. Depois disso, o Atlético volta a ter situações de perigo, todas com o Thiago Andrade, uma escorregou, a outra finalizou mal, mas foi uma atleta que foi importante nesse quesito de deixar o Flamengo assustado, deixar o Flamengo não ficar confortável ali na Arena da Baixada em busca do gol de empate. Então, um segundo tempo com domínio flamenguista, mas parou no goleiro Bento. Mais uma partidaça ali do Bento, chegou a 100 jogos com a camisa do Atlético, mais uma vez uma peça muito importante na partida. Furacão melhor na reta final, né? O jogo foi até 55 minutos, então dos 30 aos 55 minutos, Atlético ali superior diante do Flamengo, conseguiu essa vitória na Arena da Baixada por 2-1. Destaques da partida, na minha visão, do lado do Atlético, são 3 nomes. Vitor Roque, o melhor em campo, impressionante como ele cresce nesse tipo de jogo e o trabalho, os problemas que ele criou para o sistema defensivo flamenguista. Pedro Henrique fez um partidaço na Arena da Baixada, foi melhor do que o Thiago Heleno, os dois protegeram bem a área atleticana, mas Pedro Henrique foi melhor. E o goleiro Bento, quando o Flamengo foi superior na partida, quando o Flamengo colocou o Atlético nas cordas, o Furacão não foi nocauteado por conta do seu goleiro. Partidaça ali do Bento, pelo menos 3 importantes defesas, chute do Cebolinha, chute do Ayrton Lucas, finalização do Gabigol, 3 grandes defesas do goleiro rubro-negro. Então, a partida ali bem interessante do Bento. Por outro lado, destaques negativos ali, não gostei da alteração quando saiu da Viterans para entrar o Pablo, o Turra justificou até a questão do sem bola, mas todas essas chances que listei ali em que o Bento salvou o Atlético, o Pablo estava em campo, então não funcionou muito essa ideia. Mas além dessa alteração, destaco também o Rômulo, não foi legal na partida, e o Pedrinho. Impressionante como o Pedrinho errou passe, errou cruzamento, pouquíssima coisa boa aconteceu ali envolvendo o lateral esquerdo atleticano. Mas o grande destaque, o grande ponto positivo, o resultado. Vitória aí que dá confiança, que dá tranquilidade para o Atlético trabalhar para seguir em busca dos seus objetivos. Como tudo muda no futebol. Semana passada a gente estava falando aqui de um Atlético pressionado por conta da derrota do Galo, declarações fortes do Thiago Heleno, do Pablo, do Vitor Bueno. Nessa semana, 2 jogos pesadíssimos, 2 jogos importantíssimos. Furacão venceu 2 vezes de virada. 2-1 contra o Libertad, 2-1 contra o Flamengo. Ressalva também para isso. 5º jogo seguido que o Atlético sai atrás no placar. Não dá para normalizar, não dá para achar que toda hora vai conseguir reverter. Tanto é que 2 dessas 5 partidas o Atlético acabou perdendo para o Fluminense e para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Óbvio que o espírito de luta tem que ser exaltado, um time que não se entrega, um time que não desiste, mas não dá para achar normal, achar tranquilo toda hora sair atrás no placar. Mas agora quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Atlético 2, Flamengo 1, concordam comigo que foi no geral, um jogo equilibrado, primeiro tempo com recortes diferentes, Flamengo começa melhor, Atlético termina melhor, segundo tempo domínio flamenguista até os 30 minutos, de lá para cá, depois disso até o fim do jogo, nesses 25 minutos que faltaram, domínio atleticano. Comentem livremente aqui na caixa de comentários e comentem também quem vocês consideraram os destaques positivos e negativos da partida. Deixe também o seu like aqui no vídeo, é muito importante para o YouTube seguir recomendando os conteúdos do De Olho no Jogo cada vez para mais e mais pessoas. Para fechar, kto.com, acessa lá, faça o seu registro, use o cupom DEOLHO, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus. Acessou lá, fez sua inscrição usando o bônus, o cupom DEOLHO,
você ganha 20% de bônus. Depositou lá R$150 para brincar, vai ter 180 para se divertir na KTO.com. Sugestão na semana, UEFA Champions League, Real Madrid, Manchester City, Milan e Inter de Milão. Dois dos semifinalistas, os dois mandantes, dois dos times mais vencedores da história da Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid, 14 títulos, atual campeão, Benzema, Vini Júnior, Rodrigo, Real campeão aí da Copa do Rei. Milan, camisa pesadíssima, também já tirou recentemente o Napoli, atual campeão italiano. Milan passou por cima. Se está pagando 3,10 para 1 em vitória do Real Madrid contra o Manchester City, 3 para 1 vitória do Milan contra a Inter de Milão. Combinado, igual eu coloquei aqui para vocês, 9,30 para 1, ou seja, deposita ali 25 pila, que vai dessa combinação, vitórias do Real Madrid e vitória do Real Madrid e vitória do Milan, os dois ganhando, você ganha um reembolso de R$ 232,50. 9,3 para 1. Você acha que eu tô completamente maluco? Porra, City, melhor time aí do futebol mundial na atualidade, vai ser campeão da Premier League, vai dar trabalho pro Real Madrid, é favorito contra o Real Madrid, Inter de Milão e Milan, clássico italiano. Vai lá, faça a sua aposta também, tá pagando bem também pro City, pagando bem aí para empate entre Milan e Inter de Milão, mas não fique fora dessa. Acessa lá, kto.com, faça o seu registro usando o cupom de olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha bônus de 20%. Nesta segunda-feira, também conteúdo sobre o Coritiba. A Coxa perdeu no Bahia por 3-1 lá em Salvador. Às 6h30 entrou esse conteúdo do Atlético, 7h30 entra a resenha aqui do jogo do Coritiba. Um abraço a todos e até hoje, 8 horas da noite, com o sorteio de camisa do Atlético, do Coxa ou do Paraná Clube para todos vocês que curtem aqui o canal.